E aí, tudo certo? Vamos aprender um pouquinho sobre como estavam os Estados Unidos logo após a Primeira Guerra Mundial, até chegar ao momento da crise de 1929, que vai ser uma das causas da Segunda Grande Guerra. Caso não tenha assistido, dá uma olhadinha depois num vídeo que vai aparecer no card aqui, onde eu comento sobre a realidade dos Estados Unidos no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. Porque os Estados Unidos desponta lá no final da Primeira Guerra como a grande potência mundial. Isso tem muito a ver com as diferenças que vão existir entre os Estados Unidos e a Europa pós-Primeira Guerra. Se a gente pensar que os conflitos da Primeira Grande Guerra ocorreram na Europa, os Estados Unidos participam desses conflitos, mas não há conflitos dentro do território dos Estados Unidos, isso vai levar a uma grande diferença, né? Porque a Europa está devastada, destruída, como aparece nas imagens aqui, enquanto, por outro lado, os Estados Unidos não sofreu ataques, bombardeios, destruição dentro do seu território. Além disso, os Estados Unidos vendeu alimentos, armas, vendeu produtos industrializados para todos os países da guerra, enquanto a Primeira Guerra estava ocorrendo, porque eles vão entrar na guerra lá no finalzinho, né? Então eles enriquecem muito ao longo da Grande Guerra. E aí, quando ela termina, os Estados Unidos desponta como a grande potência mundial, porque as outras potências anteriores, Alemanha, França, Inglaterra, estão abaladas economicamente e por causa de toda a devastação, cidades destruídas, indústrias quebradas, mão de obra faltando porque houve uma grande quantidade de mortes de europeus durante o conflito, isso tudo vai fazer com que a economia europeia esteja abalada. Com uma economia abalada, os Estados Unidos têm dinheiro, os Estados Unidos podem emprestar dinheiro para essas potências europeias. Então é mais uma maneira dos Estados Unidos enriquecer, porque ele logicamente empresta em troca de um pagamento a juros. Isso tudo vai levar a um período de ascensão dos Estados Unidos, de crescimento, de prosperidade econômica. Logicamente, para chegar nesse patamar, os Estados Unidos nos anos anteriores investiram fortemente em pesquisa científica, porque não tem como um país se tornar desenvolvido sem investir em pesquisa científica. Ele aumentou a sua produção industrial, fortaleceu indústrias básicas, como aquelas indústrias de fontes de energia, por exemplo, de exploração de carvão e de petróleo, que aí permitiria que as fábricas pudessem operar a todo vapor, porque elas teriam carvão e teriam petróleo para fazer as máquinas funcionarem. Aumentou também a sua produção de ferro e de aço, e aí a cidade de Nova York aqui, né, nessa imagem que é da década de 1920, ela mostra uma cidade já com muitas construções, e isso tem a ver com esse alto investimento, né, em produção de ferro e de aço para construir essas estruturas gigantescas. Fora isso, a produção industrial ao longo dos anos 20 vai aumentar 64% nos Estados Unidos. E aí vários tipos de indústria, né? Indústria química, indústria elétrica e indústria automobilística. A imagem aqui traz dois momentos, né? Desde a produção do automóvel até o automóvel pronto ali. E isso tem uma relação muito forte com um novo modelo de fábrica, né? Criado pelo Henry Ford. E aí nesse sistema de trabalho, que vai se chamar de Fordismo, cada trabalhador ele exercia uma tarefa específica numa linha de montagem. Então, com o auxílio de máquinas, eles iam, cada trabalhador, fazendo uma parte no processo de produção, e isso acelerava esse processo, porque ele estava habituado àquela função, e isso fazia com que a produção acelerasse. Então eles produziam muitos automóveis em pouco tempo. Nesse sistema do Ford também a quantidade de horas trabalhadas ele reduziu de 9 para 8 dentro das fábricas, o que vai fazer com que aquele trabalho que era desempenhado em mais horas vai ter que ser desempenhado em menos tempo, então eles vão ter que acelerar essa produção. Isso vai fazer com que os trabalhadores ao mesmo tempo tenham um pouquinho de mais de tempo livre, para que daí eles possam estar na fábrica mais descansados, trabalhando melhor. Ao mesmo tempo, ele vai se tornar um especialista em apertar um determinado parafuso, ou apertar uma determinada roda, ou em encaixar uma determinada peça. Então ele vai ser um trabalho um pouco alienante, né? Vai ser um trabalho que vai levar ele, na verdade, a não aprender muito sobre todo o processo. Ele vai saber fazer aquilo especificamente, mas isso vai agilizar o processo de criação, de produção do automóvel. Como está aumentando a produção de automóveis, tem que construir mais estradas. E como vai se construir mais estradas, as cidades têm que ser melhor organizadas. Então, o crescimento urbano também vai ser reorganizado. Ao mesmo tempo, o consumo como um todo vai crescendo.
Então a população vai consumindo mais. Eu trouxe aqui uma imagem onde aparece uma mulher sentada ao lado de um automóvel, porque essa imagem apresenta duas características muito importantes desses anos 1920. Um deles é essa questão do aumento do consumo e principalmente da produção de automóveis nos Estados Unidos na década de 1920. Mas também vai ser no ano de 1920 que as mulheres nos Estados Unidos vão poder ter o direito ao voto. E isso vai mudar muita coisa também nessas relações sociais. Bom, e esse otimismo econômico, toda essa prosperidade que estava vivendo os Estados Unidos nesse momento, vai levar ao surgimento de um American Way of Life, um modo de vida americano. Lembrando que americano é todo mundo que vive na América, né? Mas desde quando ocorre a independência das 13 colônias, se separando lá da Inglaterra, eles querem se separar dos ingleses, dizendo que lá estavam os ingleses e aqui estavam os americanos. Né? E até hoje eles usam esse termo, né, de como se os Estados Unidos da América fossem os únicos americanos. Né? Na verdade, nós sabemos que brasileiro é americano, venezuelano é americano, argentino é americano, quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Uma série de novos produtos vão começar a invadir os lares, principalmente os lares da classe média, porque ao mesmo tempo que eles facilitavam o dia a dia das pessoas, eles mostravam o status, né, o poderio econômico daquela família, então era uma maneira de ostentar também, né? Isso também estava ligado a uma ideia de que consumir era importante para manter o crescimento do país. Então era necessário consumir esses produtos todos que tivessem condições para que daí a economia do país continuasse em prosperidade, continuasse crescendo. Quando a gente pensa na importância que esses eletrodomésticos têm na nossa vida hoje, o quanto eles facilitam as nossas vidas hoje, a gente pode imaginar o quanto eles foram importantes e o quanto eles foram valorizados na época em que eles surgiram. Por exemplo, dá para imaginar hoje a vida sem geladeira? Sem fogão elétrico? Sem o ferro de passar roupa? Sem uma batedeira? Sem uma máquina de lavar roupa? Imagina, né? As mulheres antes, porque logicamente, né, as propagandas todas mostram mulheres porque era visto como um trabalho doméstico apenas ligado à figura da mulher, né? Até hoje tem gente que pensa que lavar roupa vai tirar a masculinidade do cara. Então, imagina na época, né? Então, no caso, isso facilitava muito a vida, né? Porque em vez de lavar todas as roupas à mão, agora era só colocá-las na máquina. Em vez de ter que esquentar um fogão a lenha e esperar ele aquecer para daí poder fazer a comida, agora tinha um forno e um fogão elétricos que faziam isso tudo com maior rapidez. Em vez de antes guardar os alimentos por pouco tempo, porque não tinha uma geladeira, um refrigerador para deixar lá a comida refrigerada, agora tem um eletrodoméstico que faz isso. Então isso tudo vai facilitando a vida da população, principalmente, como eu disse, a população de classe média, que era quem tinha a possibilidade de consumir esses produtos que começam a ganhar espaço no mercado nesse momento. Então não é à toa que os anos 1920 ficaram conhecidos como os anos felizes, porque foi uma época de prosperidade econômica, de otimismo, de novos produtos, da vida deles mudando e mudando para melhor. Então isso tudo vai constituindo o que vai formando então esse novo modo de vida de quem vivia nos Estados Unidos na época. O rádio, ele vai contribuir muito nesse sentido. Ele vai ser um meio de comunicação de massa, porque ele vai chegar a uma grande quantidade de famílias. Notem aqui, né, o rádio no centro da sala e todo mundo ao redor ouvindo o que estava sendo dito no rádio. Era uma época em que não havia nem TV, nem internet, então o que unia as famílias e o que fazia as pessoas ficarem lá acompanhando era o rádio. Mas também a possibilidade de acompanhar o cinema, né? Então é nessa época também que começa a ganhar destaque no cinema figuras como o Charlie Chaplin, o Gordo e o Magro, né, famosos por vários filmes que fizeram, o Mickey Mouse, né, a figura da Disney que agora vai ganhando espaço no cinema. Então isso tudo vai mostrando uma época de anos felizes, né, de muita alegria, de muita prosperidade, muito otimismo, muito crescimento. E por outro lado, o cinema ele também vai um pouco que ditar novas normas de comportamento e novos modelos, padrões de beleza, né? Aqui eu trago 3 astros de cinema na época, cujo estilo serviu de referência assim, para a população da época. Essa daqui é a Gloria Swanson. Ela, notem, cabelo mais curto, uma mulher com cabelo mais curto, bem maquiada, roupas mais decotadas. Aqui é a Mary Pickford, também uma mulher maquiada, de cabelos curtos, com joias, roupas mais curtas. E esse aqui é o Douglas Fairbanks, um cara que também representava o ideal de homem da época, né? Um homem com a barba feita, com o cabelo cortado, com o cabelo lambidinho ali pro lado, né? Ajeitadinho. As mulheres
que começam a ganhar espaço no cinema nessa época, também com algumas diferenças em relação às décadas anteriores, porque elas usavam, em vez de usar os longos cabelos, elas passaram a usar cabelos mais curtos, elas passaram a usar roupas um pouco mais extravagantes, elas começaram a se maquiar mais, elas passam a aparecer nos filmes dirigindo automóveis, trabalhando, algo que por um lado chocava o público mais conservador na época. E a figura masculina, também preocupada com a beleza, muda um pouco essa imagem que se tinha do homem antes, que era um homem que não precisava se preocupar com isso, né? E aí os mocinhos no cinema aparecendo lá bem ajeitadinhos, bem arrumadinhos, isso também mostra a ideia de um novo homem que vai surgindo nesse momento. Então, inclusive a questão de um padrão de beleza, né? A ideia de uma preocupação maior com a forma física. Lembrando que o que as pessoas tinham de entretenimento na época era isso, né? Enquanto hoje os jovens se espelham muitas vezes em diversos atores e atrizes de séries, ou pessoas que acabam se tornando influencers digitais, por serem pessoas descoladas lá nas mídias sociais, enfim. Na época, os modelos a serem seguidos eram essas pessoas ligadas ao cinema. Elas eram aquelas pessoas que atraíam o fascínio da população na época, por representar esse ideal do novo mundo que vinha surgindo nos anos 20. E aí essa mudança de comportamento se reflete em várias imagens. Mulheres aqui aprendendo danças que eram mostradas nos filmes. As mulheres aqui já não mais com aqueles vestidos enormes, compridos, mas agora com vestidos mais curtos, chegando ao joelho. Algo que era visto pelos mais conservadores como algo preocupante, né? Porque elas estavam se mostrando demais, estavam mostrando as pernas e tal. Tanto que os maiôs, né, as roupas de banho, também vão começando a encurtar. Aqui é uma imagem que mostra duas mulheres na praia ali, né, passando por uma fiscalização para ver se o maiô delas não estava curto demais. Sim, elas estão de maiô, tá? E aí tinha um tamanho ali que podia estar acima do joelho, porque se tivesse demais elas não podiam ficar com aquele traje na praia. Isso aqui é uma imagem que apareceu em revistas na época, né, de mulheres vestidas de homem. O que era mulher vestida de homem? Era uma mulher com uma camiseta e não com uma camisa, e na parte de baixo usando calças e não saia. Ou também não usando um vestido, né? Só que daí essas mudanças de comportamento, elas vão gerar reações conservadoras extremas, assim. Bom, e aí vai surgir, por exemplo, o WASP, né? Que é o grupo que resume ali as palavras White Anglo-Saxon Protestant. Eu sou ótimo no inglês, mas enfim. A ideia desse grupo era defender o que era uma pessoa genuinamente americana. Para a cabeça deles, genuinamente americano era alguém branco, descendente de anglo-saxões, ou seja, daquela região ali da Inglaterra, latino, então não valia, né, português, espanhol, essas coisas, não, nem pensar, e protestante. Foi essa população protestante que acabou vindo habitar a América lá desde os anos 1600. Então, na cabeça deles, ser genuinamente americano era isso. Eles pensam isso desconsiderando o fato, por exemplo, de que os indígenas já estavam aqui há mais de 13 mil anos, antes da chegada dos europeus, desse branco anglo-saxão protestante. Eles ignoram o fato de que os negros que aqui estavam também eram americanos porque foram forçados a vir para a América, porque eles queriam permanecer na África, mas foram escravizados e trazidos para cá à força. Eles ignoram que havia outras crenças nesse território, né? Desde cristãos que não eram protestantes, cristãos católicos, até pessoas que seguiam religiões de matriz africana, muçulmanos, tudo isso em função da vinda de outros povos para cá, porque nem todo mundo que vivia nos Estados Unidos nessa época era descendente de anglo-saxão e protestante. Então é um grupo extremista, né? E por isso vai crescendo essa intolerância, não aceitar a diferença, e aí esse grupo vai ganhando força. Aqui a outra imagem, ela é uma propaganda que esses grupos faziam na época, que diz assim: este é o amanhã, América sob o comunismo. Bom, essa propaganda aqui ela é de 100 anos atrás, tá? E vejam que o fantasma do comunismo assusta as pessoas até hoje, né? Assim como sempre se usou a desculpa do velho do saco para assustar as crianças, né? Muitos governos sempre usaram a ideia da ameaça comunista para assustar a população e fazer o que eles bem entendiam. Mas enfim, no caso aqui, o medo deles era em função da Revolução Russa, porque se vocês lembrarem, vai aparecer no card aqui em cima, tinha acontecido uma revolução na Rússia em 1917, que estava a todo vapor ainda nesse momento, e aí o medo deles era que ocorresse o avanço do comunismo também no norte da América. Eles passam a perseguir qualquer pessoa que possa ter um tipo de pensamento socialista ou anarquista. Se não sabe o que é
esses conceitos, eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo que explica isso. Bom, e aí começa a perseguição. Perseguição a estrangeiros, porque eles achavam que esses estrangeiros vinham contaminar o pensamento de um estadunidense e roubar os empregos deles, né, porque eles não confiavam que eles conseguiriam garantir as vagas de emprego. E também todos aqueles que tivessem pensamentos, então, próximos de um pensamento socialista. E aí eu trago aqui um exemplo dessa perseguição a 2 italianos. Então eles tinham o grave erro de serem estrangeiros nos Estados Unidos nesse momento, e ainda por cima os dois eram anarquistas. Então esses dois que aparecem aqui na imagem, que é o Nicola Sacco e o Bartolomeu Vanzetti, eles acabam sendo presos, acusados de terem assassinado um vigia num dia de uma manifestação, e aí eles acabam sendo julgados e condenados à morte na cadeira elétrica. Mesmo não tendo provas e mesmo que os depoimentos que a polícia tivesse recolhido não acusasse os dois de maneira efetiva, eles acabam sendo condenados. Houve toda uma mobilização dos companheiros deles na época, né, pessoas que estavam ligados a esses movimentos nas fábricas nos Estados Unidos, pedindo para salvar Sacco e Vanzetti, mas mesmo assim isso acaba ocorrendo e eles acabam sendo condenados à cadeira elétrica lá em 1927. Bom, e o auge dessa intolerância chega com a Ku Klux Klan, né? KKK, uma organização racista de nacionalismo extremado, porque eles achavam que qualquer pessoa que não tivesse a semelhança com o que eles pensavam que era um estadunidense merecia ser perseguida e morta, e fanáticos religiosos, né, que levavam ao extremo as suas crenças. Por mais que a gente imagine que talvez fosse uma minoria, né, um grupo minoritário, poucas pessoas participando, há aqui uma imagem de uma marcha que ocorreu em Nova York, onde participaram 40 mil integrantes da Ku Klux Klan. Então, eles eram um grupo que atraiu uma grande quantidade de fanáticos que defendiam a perseguição de negros, de judeus e de imigrantes, e que não apenas isso, né, eles também pressionavam o Congresso dos Estados Unidos para restringir os direitos civis dessas pessoas, para tirar as liberdades delas, permitir leis cada vez mais ligadas a esse pensamento extremo que eles tinham. E aí uma lei que vai ser aprovada ainda em 1920, graças à interferência desses grupos intolerantes, né, vai ser a Lei Seca. A Lei Seca, ela proibia a fabricação, o transporte e o consumo de bebida alcoólica em qualquer território nos Estados Unidos a partir do momento da assinatura da lei. Aqui eles estão num barco jogando fora toda a bebida alcoólica que tinha, aqui eles estão jogando todo um barril de cerveja no ralo ali, porque eles não podiam mais comercializar a bebida alcoólica dentro do país. Lógico, o que vai começar a acontecer? As pessoas vão começar a comprar bebida alcoólica no exterior e vender de maneira ilegal dentro do país. Consequentemente, vai abrir bares ilegais onde vai ser comercializado bebidas alcoólicas. Consequentemente, vai crescer a corrupção policial, porque os policiais vão ser subornados a não olharem lá aquele bar que estava abrindo ilegalmente. Vai aumentar o conflito entre facções, porque o crime organizado vai crescer absurdamente. Já ouviu falar do Al Capone? O Al Capone era um cara ligado a esse comércio ilegal de bebida alcoólica nesse momento, ao longo dos anos 1920 nos Estados Unidos. Vai se tornar um cara poderosíssimo dentro do país. E vai começar a acontecer também uma produção local de bebida alcoólica, ou seja, uma produção de bebida alcoólica dentro do país, de maneira clandestina, que vai fazer com que as pessoas vão para o hospital. Porque como ela era clandestina, ela era feita de qualquer jeito, não havia um controle do Estado, um controle de qualidade do Estado em relação a essas bebidas, eles faziam de qualquer jeito, barateando ao máximo o custo, e isso fez muitas vezes que as pessoas fossem hospitalizadas porque elas passavam mal com aquela bebida. Então, vai começar a surgir no final dos anos 1920 diversos movimentos onde as pessoas saem ali com plaquinhas dizendo nós queremos cerveja, no sentido de que essa lei seca ela trouxe muito mais prejuízos, muito mais problemas sociais para o território dos Estados Unidos do que benefício. Então a lei seca dura até 1933, quando ela é extinta. Mas chegamos na crise de 1929. Essa crise, logicamente, ela não ocorre apenas em 1929, ela vai se desenvolvendo aos poucos ao longo do século e ela vai estourar nesse momento. Houve um período, uma década de expansão econômica nos Estados Unidos, onde os Estados Unidos acabou dominando mercados externos, acabou dominando o mercado europeu e o mercado latino-americano, vai acabar
oferecendo vários empréstimos e investimento a esses países. Isso também seria uma forma de retorno, né, de lucro para eles. Isso tudo vai favorecendo o consumo em massa, as pessoas podendo consumir bastante. Isso leva a uma superprodução industrial e agrícola, porque agora as pessoas tinham né, uma prosperidade econômica, assim podiam consumir bastante. Só que isso vai provocar alguns problemas. O primeiro deles é a especulação na bolsa de valores. Ao longo dos anos 1920, a Europa se recupera economicamente. A guerra acabou lá em 1918 e aí, em menos de 10 anos, as economias europeias conseguem se reerguer, conseguem reconstruir suas fábricas e voltar a competir no mercado internacional. Isso vai fazer com que a quantidade de produtos estadunidenses sendo vendidos no mundo vão caindo aos poucos. Isso vai desacelerar o consumo, isso vai desacelerar o crescimento econômico do país. As empresas dos Estados Unidos começam a perceber isso antes do restante da população. O que elas começam a fazer? A vender ações na bolsa de valores. Essa venda de ações era para que aquelas pessoas que tivessem dinheiro pudessem investir na empresa e assim ficar com parte dos lucros, se tornar um sócio dessa empresa. E valia muito a pena no início, porque em 1928, por exemplo, um cara que investiu $100 em março de 1928 na General Electric, uma empresa de eletrodomésticos, no ano seguinte ele conseguia retirar $300. Então ele investiu 100 e retirou 300. Ele teve um lucro de $200, ou seja, o dobro daquilo que ele investiu. Então isso valia muito a pena. Só que esse aumento das ações, ele era artificial, porque na verdade o crescimento da economia dos Estados Unidos nesse momento já não era mais como antes, não correspondia ao crescimento real da economia. Fora isso, houve um aumento do crédito, maior quantidade de empréstimos para a população. Por quê? A população queria continuar consumindo como antes. Muitas das pessoas compravam mais do que elas tinham capacidade de comprar, ou seja, gastavam mais do que o salário delas permitia. E isso faz com que elas acabem se endividando. Elas se endividam e não tem como pagar. Por outro lado, as empresas que cresciam bastante agora não estão crescendo tanto mais. Para piorar, lá na Bolsa de Valores, a situação era meio artificial, né? Mostra um crescimento econômico que na prática já não estava acontecendo. Então vai chegar um momento que essa bolha de crescimento econômico vai estourar. E isso vai chegar no auge no dia 24 de outubro de 1929, quando a Bolsa de Valores de Nova York quebra. Por quê? Nos dias anteriores, aqueles investidores que tinham investido em meses ou em anos anteriores começam a ir lá e tentar vender as suas ações, porque eles precisavam de dinheiro e porque eles viam que as empresas não estavam mais crescendo como antes, eles estavam percebendo que eles iam perder dinheiro, eles não iam ganhar com essas ações, mas eles iriam perder. Então eles começam a tentar vender as suas ações. E aí, naquele 24 de outubro, a bolsa quebra. Então isso vai fazer com que ocorra uma quebradeira geral, como mostra aqui, do comércio, das indústrias, dos bancos, o que leva ao desemprego, porque as empresas quebrando, os bancos quebrando, a população fica sem emprego. Se a população não tem emprego, ela não consome, porque ela não tem dinheiro para consumir. Se ela não consome, automaticamente as empresas continuam quebrando, aquelas que ainda estavam resistindo a essa quebra, né, acabam falindo. E também isso leva a uma baixa dos preços e diminuição da produção, né, porque não tem mais população suficiente para consumir. Chega um momento também que vai ocorrer uma crise de superprodução, porque começou a se produzir demais, achando que haveria mercado consumidor para isso, só que daí os europeus voltam a produzir e a população que tinha adquirido os produtos já não tinha mais a possibilidade de consumir tanto, e aí essa crise de superprodução também vai ajudar a quebrar essas fábricas, né? Porque elas produziram demais para um público de menos. E isso vai provocar uma série de problemas não só dentro do território dos Estados Unidos, mas uma crise que vai acabar se tornando uma crise mundial. Por quê? Isso vai reduzir as importações, então os Estados Unidos em crise não vai mais comprar produtos do exterior, ou vai reduzir essas compras, e aí isso quebra investidores estrangeiros também, isso também quebra empresas de outros lugares. Então, consequentemente, né, essa crise que começa ali no território dos Estados Unidos acaba se espalhando por diversos outros países. E aí esse período vai ficar conhecido como a Grande Depressão, por causa da grande crise econômica, né, que começa em 1929 e que vai começar a reagir nos Estados Unidos em 1933. 9 mil bancos foram à falência, 300 mil empresas só nos Estados Unidos quebraram, 12 milhões de desempregados no país. Aqui são as filas gigantes para ter acesso
ou ao alimento fornecido pelo governo, que na época era ou a sopa ou o pão, ou às vezes também filas para conseguir algum tipo de emprego. Essa imagem aqui, ela mostra um carro sendo exposto, né? E nesse carro estava uma propaganda que dizia assim: por uma nota de $100 você compra este carro. Perdi tudo que tinha na bolsa de valores. Então, as pessoas estavam vendendo tudo que tinham, oferecendo a preços baixíssimos aquilo que elas possuíam, porque a crise atingiu uma grande parte da população. E essa imagem aqui ela é muito simbólica, né? Porque ela tem ali um outdoor ao fundo que diz assim: o mais alto padrão de vida do mundo. Não há nenhum modo, um modo de vida como o modo americano. E ali há uma família dentro de um automóvel, né? Marca do crescimento econômico dos anos 20. Só que daí o que a gente tem aqui à frente, né, é uma fila de pessoas que estavam na fila dos desempregados. Então a gente percebe aqui, né, a população mais pobre nessa fila de desempregados, enquanto havia ainda uma propaganda, né, que tentava mostrar esse crescimento econômico que não correspondia mais à realidade. Só que, como eu falei, essa não era a realidade só dos Estados Unidos, né? Ela acaba se tornando uma realidade de diversos países nesse momento. Só para fazer uma comparação em relação ao índice de desemprego nos anos 1932 e 1933. Havia 22% da população desempregada nesse momento na Inglaterra, 23% na Bélgica, 24% na Suécia, 27% nos Estados Unidos, 29% na Áustria, 31% na Noruega, 32% na Dinamarca e 44% da população alemã não tinha emprego. E aí a gente soma a uma outra questão, né, ligada lá ao fim da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, endividamento da Alemanha, e por isso a Alemanha vai ser um dos países mais prejudicados com a crise de 1929, porque quase metade da população do país não tinha trabalho. Bom, e aí para recuperar a economia dos Estados Unidos, em 1932, o Franklin Delano Roosevelt vence as eleições e dá início a um programa chamado New Deal, o Novo Acordo. Esse acordo ele vai ser o que mostra nessa charge aqui, né? Antes havia a crítica, né, de que o Estado intervia demais na economia, e agora para recuperar a economia dos Estados Unidos, qual é a salvação? A intervenção do Estado na economia, porque é o que o Franklin Delano Roosevelt vai fazer, porque ele vai investir em obras públicas, 4 bilhões de dólares em obras públicas, em hidrelétricas, barragens, pontes, hospitais, escolas, aeroportos. Era uma maneira de manter a população empregada, porque aí o governo faria diversas obras que empregariam uma quantidade absurda de trabalhadores. Fora isso, ele vai controlar os preços e a produção, então vai estabelecer um controle direto do que era produzido e o preço de cada produto, então uma intervenção direta do Estado na economia, e vai reduzir a jornada de trabalho, porque reduzindo a jornada de trabalho poderia colocar mais trabalhadores nas fábricas, né? Eles trabalhariam menos, então abriria espaço para que outros trabalhadores também entrassem no mercado de trabalho. Então vão ser diversas medidas para tentar reverter a crise econômica, ele vai conseguir fazer isso, né? E aí trazer de volta os Estados Unidos para o caminho do crescimento econômico. Obrigado por chegar até aqui. Se inscreve no canal para acompanhar aí as atualizações e a gente se vê no próximo vídeo.